Muito boa tarde, que coisa boa! Já estamos em mais uma edição do nosso Entrevistas. O nosso Entrevistas que todas as quintas-feiras acontece aqui no nosso canal no YouTube, né? @programa.entrevistas e também no canal 14, NET Anápolis, onde você pode acompanhar e depois, né, se perder aí algum trecho, pode também conferir pelo YouTube. Estamos sempre ali, deixamos tudo gravadinho, baixamos tudo bonitinho, para que você possa fazer aí a conferência logo mais. É claro que nós temos aí, para você que está nos vendo, né, e nos acompanhando aqui, o Entrevistas acontece também aos sábados, na Rádio Manchester, de 8 às 11 da manhã, onde nós também tratamos de vários assuntos bem interessantes e com a pauta que você faz aí a participação conosco diretamente, o que não impede que você faça também, porque nós estamos aí ao vivo, não impede que você faça a participação pelo YouTube, no nosso chat, de alguma, alguma dúvida que surgir do assunto que nós vamos tratar aqui dentro da nossa edição do Entrevistas, ok? Isso tudo em nome de Universo dos Doces, o meu amigo Paulinho e todos que estão aí, a equipe inteira que proporciona esse apoio cultural aqui ao Entrevistas, Universo Doces ANPS, é onde você encontra no Instagram, tá? Para poder conferir de pertinho todas as mercadorias, né, embalagens que são oferecidas por atacado para você que tem aí a sua mercearia, que você que tem o seu supermercado, para poder fazer aí essa compra também com um preço justo, com muita variedade, qualidade nos produtos em que o Universo dos Doces tem para abastecer aí, tanto faz se é uma mercearia ou o local em que você disponibiliza doces, né? Pode ir até o Universo dos Doces que você vai conferir de pertinho o que eu estou falando, hein? Obrigada a você também que confere que estamos aqui com a cheanápolis.com.br e estúdio de dança Raquel Cristina. Dito isso, gente, eu sempre falo, né? E eu vou hoje com uma alegria imensa, né? Porém, apreensiva. Por que eu vou dizer para vocês isso? Que estou falando para vocês isso? Hoje nós não temos assim presencialmente conosco aqui a pessoa que convidamos para fazer o nosso Entrevistas, para fazer a nossa edição. Porém, a tecnologia nos leva a qualquer parte do mundo, né? Do nosso Brasil, desse mundão de meu Deus, nos permite fazer aí esse link entre aonde estamos e para onde vamos. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós estamos viajando aqui para Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade no interior da Bahia, onde nós teremos aqui o prazer em conversar com o senhor Leandro Barcelos, ele que é engenheiro agrônomo e aceitou prontamente o nosso convite para falar sobre uma tecnologia, porque se o assunto é tecnologia, ele está nos trazendo uma inovação. E antes que ele fale sobre toda essa inovação, eu quero aqui de antemão, ele que já está aparecendo aqui conosco, ele vai conversar conosco sobre um programa que é uma técnica que vem colhendo resultados históricos e eu fiquei encantada com tudo que me mandaram sobre esse programa, essa técnica, e ele vai nos explicar bonitinho o que vai ser isso, e já com essa simpatia toda, falamos em off um pouquinho, e com toda a simpatia, eu já agradeço aqui a presença de antemão, uma boa tarde, obrigado, ou seja lá, boa noite ou bom dia, seja lá que hora que a pessoa vai ver, fica gravado também, mas por hora, boa tarde, muito obrigada por sua presença no nosso Entrevistas de hoje. Senhor Leandro, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui também. Obrigado, Nira, toda a produção e entrevistas. E a gente falar um pouquinho, né, de como que a gente melhora aí a produtividade. Estamos num país agrícola, né, que ainda é muito potente na agricultura. E falar um pouquinho vai ser um prazer enorme contigo. Então, uma boa tarde a todo mundo que vai nos ouvir, que vai nos escutar.
e como tu falou, né, pode ser à noite, pela manhã, então Isso. é que seja um olá, né, para nós começar aí. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra. Exatamente. Bom, o nome Leandro Barcelos está por trás dessa metodologia que está revolucionando a produção de soja no Brasil, gente, porque hoje o tema é o agronegócio por aqui, hein? E mesmo sem irrigação, isso que me deixou assim muito curiosa, porque mesmo sem irrigação, enfrentando veranicos, né, os chamados veranicos, propriedades, aplicando aí essa técnica, vem colhendo aí resultados históricos. Então, você internauta, você telespectador, preparem-se para a gente mergulhar aí, né, nessa informação. É muita informação, tecnologia aplicada e práticas sustentáveis é o que nós queremos também, é o que nós vamos aprender, moldando aí o futuro da agricultura, né? Então, fique com a gente para vocês colherem mais informações, mesmo quando a chuva não vem. Vamos começar assim, senhor Leandro, como surgiu a ideia de desenvolver, o nome da metodologia é A Raiz da Solução. Como surgiu essa ideia? Foi muito interessante, eu fui gerente, nasci no Rio Grande do Sul, a vida inteira com soja, trabalhando, né, meus pais produziam soja em 1972, então 53 anos aí trabalhando a soja. E nós sabemos muito da dificuldade que tem, né, o clima ele influencia a produtividade, sim, mas não, a gente pode, a gente fala, né, 15, 20, 25 dias sem chover, faça com que a gente perca a nossa lavoura. Claro que a gente vai colher um pouquinho menos, mas ainda o suficiente, né, para pagar as contas e ainda sobrar um pouquinho. E foi isso que a gente foi desenvolvendo aqui na Bahia, né, porque aqui é um solo muito... A gente chama um solo muito ruim, porque é uma areia. Aqui são 3 milhões de hectares no oeste da Bahia, em 6 ou 7 municípios, onde um solo bem complicado, não chove tanto assim, e nós tínhamos que desenvolver nesse sentido. E por que a raiz da solução? Porque a gente acredita que a raiz é a solução. Por que também? Porque através da raiz, a gente fala, a boca da planta é o sistema articular, né, na maior parte. Então, peraí, como que nós vamos fazer com que essa planta se alimente, se nutra melhor, né? E um conceito legal é o seguinte, a planta ela não come, ela bebe, né? Ela bebe água e junto vem os nutrientes. Que ela não vai lá e raspa o solo, né? E come aquele nutriente que está no solo. Não, o nutriente ele vai para a solução do solo, por isso que é importantíssimo a água, né, para ele poder diluir lá dentro, que a gente chama de seiva bruta, e ela planta, através da transpiração, ela absorve essa água. Bueno, se a gente quer alta produtividade, né, igual, assim, vamos fazer uma analogia com um gado de corte, por exemplo, se a gente quer que ele engorde mais, ele tem que comer mais. Pronto, a planta também é assim. Então, para ela comer mais, ela tem que ter mais boca. E se ela tem mais boca, então o que é? É ter mais sistema radicular, né? E isso é muito importante. E aí vem a técnica. Como que a gente desenvolve o nosso solo para que justamente a planta de soja, e isso serve para qualquer outra cultura, hoje a gente trabalha mais na soja, a planta consiga desenvolver melhor esse sistema articular. É nisso que está talhada, né, essa técnica que a gente chama de a raiz da solução. Então é mais ou menos assim, né, que a gente pensou, e a gente pode desenvolver depois alguns métodos, né, algumas dicas aí para que o pessoal, né, do agro um pouquinho melhor possa utilizar aí no seu dia a dia. Tá certo. E o que representa para você, para o senhor, conquistar aí o título? Porque eu olhei bastante, né? Pesquisei muitas informações. Então, o que representa para o senhor conquistar aí o título de campeão nacional em uma lavoura de sequeiro? O que isso representa para o senhor? Nira, assim, pela minha história, a gente teve, né, muitos problemas com seca no passado, com o próprio veranico, e nós vemos hoje em dia muitos agricultores entrarem em dificuldades financeiras ao longo do tempo. A gente está passando agora, além da seca, às vezes, além da falta de chuva do veranico, ainda temos problemas governamentais, temos problemas de políticas, temos problema, né, que gera muita insegurança no agricultor. Mas nós acreditamos que quando a gente tem produtividade, a gente consegue meio que apagar um pouquinho desses problemas aí que são de mercado, vamos falar assim.
E particularmente, depois de uma longa história de vida aí, eu busquei muito essa alta produtividade e temos levado isso para os nossos alunos, levados para os nossos clientes. E ser campeão de produtividade em áreas agitadas é um prêmio, é como se fosse ganhar a Copa do Mundo de futebol, né? Então, é um fim de um ciclo e início de outro, onde a gente batalhou muito para entender a fertilidade do solo, a fisiologia da planta, entender todo o complexo, né, que está correlacionado a chegar em alta produtividade, inclusive, né, a equipe na fazenda. Né? A equipe ela é muito importante, que ela executa. E tem um dado legal, Nira, que você falou que é meio inédito nessa parte online aqui de você. Olha que legal, a gente faz uma consultoria online. A lavoura campeã, ela está em Santa Catarina, Canoinhos, lá na fazenda Agro Malon, onde o Charles Breda que toca lá, gerencia a fazenda, e a gente faz consultoria. Eu sou um engenheiro agrônomo, né, formado, inclusive, no Rio Grande do Sul, mas hoje temos esse trabalho e a gente faz uma mentoria online, ajudando o agricultor a fazer todo o processo de nutrição da planta, desde do tipo de adubo, a quantidade de adubos, foliares, o como manejar a fazenda. Então, com certeza é uma sensação muito, muito boa. Primeiro porque, profissionalmente, né, a gente ser campeão de soja num país que é o maior produtor de soja do mundo, e a gente ser campeão de produtividade, é muito bom profissionalmente, né? Mas o mais legal ainda é que a gente consegue hoje ensinar outros agricultores, né, outros agrônomos, quem tiver na cadeia do agro, a poder fazer a mesma técnica, utilizar a mesma técnica e também chegar nessas altas produtividades. Então, uma sensação, né, que eu falo que Deus é muito bom com a gente, né? Tá produzir mais, ser sustentável, né? Que a gente busca muito isso, quanto mais produtividade, mais sustentável. E aí um objetivo de vida cumprido, e agora temos que achar mais um outro objetivo, né, Nira, para a gente continuar em frente profissionalmente. Entendi. É bem interessante, né? Porque o reconhecimento, né, e a tecnologia, porque tudo hoje se usa a tecnologia e tem Exato. Trabalhado, e a sustentabilidade, né? Estamos precisando, nosso tempo, nosso meio ambiente está sofrendo muito, e eu já entrevistei outro engenheiro agrônomo aqui numa oportunidade passada, em que ele pontuou muito sobre essa degradação do meio ambiente, que os agricultores, o agronegócio, ele meio que generalizou que não tem aí a sustentabilidade que dá, porque ele enfoca, o foco dele é na agricultura orgânica. E aí, nesse sentido, ele fala sempre que tem soluções que podem ser aplicadas, mas que muitos do agro não enxergam dessa forma, né? Então, assim, ele luta mais por essa bandeira. E essa conquista que o senhor teve aí também, né, como campeão nacional numa lavoura de sequeiro, e eu confesso que eu estou conhecendo junto com todos que estão assistindo aí sobre o tema em si, né, mas estou realmente interessada porque eu elaborei aqui umas perguntas justamente para eu absorver esse conhecimento também. Então, legal. Eu quero saber do senhor o seguinte, vamos passar para a metodologia, né, explica para a gente como é que funcionam os 4 pilares que o senhor sempre cita. Solo, implantação, planta e ambiente. Então, solo, implantação, planta e ambiente. Aí eu queria que o senhor começasse explicando aí para a gente um pouco de cada um deles aqui, para a gente poder entender essa metodologia CIPA. Beleza, legal. Vamos lá, vamos começar. Só para o pessoal entender um pouquinho, né, principalmente quem às vezes não, quem vai sair da soja vai entender muito fácil, mas quem não eu vou procurar entender. 2 coisas importantes nesse primeiro momento. Por incrível que pareça, a produtividade, um grão de soja, um grão de milho, uma cana de açúcar, o que vem isso? Vem tudo de uma fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Por incrível que pareça, é uma planta que tem organelas, vamos pensar assim, motorzinho lá dentro da folha, que ela capta o gás carbônico do ar, o CO2,
capta a água do solo e através da força da energia solar, da luz do sol, isso se transforma dentro de uma planta em açúcar. Né? E depois tem todos os processos fisiológicos que vai ser proteína, vai ser açúcar, vai ser várias coisas. Né? Então olha que interessante eu falo essa mágica da vida, né? Gás carbônico até, inclusive, que o pessoal, né, às vezes bate tanto, mas se não tiver gás carbônico, não tem vida, né? Porque o CO2 junto com a água e o sol vira açúcar, que é a base de tudo. Beleza. E olha que interessante, a média que a gente teve de soja no campeonato foram 135,4 sacos por hectare. Para você ter uma ideia da média brasileira, são 60 sacos por hectare. Então a gente mais que produziu o dobro da média, né? Só melhorando, então, essa parte que a gente chama esses 4 pilares aí, que a gente vai falar um pouquinho, e eu vou falando de de repente, se tiver algum questionamento, você me chama aqui. O primeiro, por que a gente fala que é o solo? Né? O solo é a base de tudo. É como se nós fôssemos construir uma casa, né? E o alicerce da casa é a base. A gente tem que fazer um bom alicerce de uma casa para depois a gente construir as paredes, depois a gente fazer todo lá o piso, colocar os móveis. Então, o solo, que talvez muitos agricultores hoje ainda não dão a devida importância para ele, que é isso que a gente fala, né, muito nas nossas aulas, nos nossos mentorados, nossos alunos, é cuidar do solo. E o que é esse solo? É a base onde vai estar fixada as raízes, onde está armazenada a água. E aí vem aquela história, não é com irrigação, por quê? Porque no solo é onde está o maior armazenamento de água, a maior quantidade armazenada de água que a gente tem no nosso planeta é no próprio solo, não são nos rios, é no solo. Então, a gente cuidar desse solo é importante. E tem alguns fatores lá dentro que a gente chama de física, química e biologia de solo, que é o quê? O solo não está carregado, ele não está duro, né? Porque se ele estiver muito duro, a raiz não consegue fazer força, ela não consegue penetrar esse solo. E a gente falou lá no início que nós estamos de boca. E boca de planta é a raiz, então se ela não consegue penetrar, ela vai ficar pequenininha, não absorve nutrientes. No segundo momento, tem que ter um equilíbrio de nutrientes ali. Nitrogênio, fósforo, potássio, não pode ter alumínio, né? Então é todo um conjunto que a gente faz lá. E principalmente, e aí vem a história da sustentabilidade, nós temos que ter um solo vivo. Um solo vivo aí, é aquela história de solo com bactérias, com fungos, com matéria orgânica. E aí vem o grande legal dessa história, porque no momento que a gente cuida desse solo e a gente aumenta a matéria orgânica, ou seja, coloca palha, não deixa dar erosão, a gente capta mais carbono do ar, mais gás carbônico do ar e coloca no solo. Isso se chama sequestro de carbono, que todo mundo fala, né? Então, hoje o pessoal larga muito gás carbônico no ar e hoje o agricultor tem essa possibilidade, né, através de um bom manejo, sequestrar esse carbono do ar, esse gás carbônico e colocar no solo e nos grãos, né, igual uma floresta. Então, o grande segredo aqui, o primeiro passo é nós cuidarmos desse solo, equilibrar ele para que a gente dê condição de uma raiz crescer. Beleza, Daniel? Então, isso é muito importante o pessoal entender, né? A nossa alicerce da nossa lavoura produtiva, e para aguentar veranicos, a gente precisa fazer esse alicerce muito bem feito. Isso engloba, né, a disciplina, o conhecimento, né, de fertilidade do solo. E aí vem essa tecnologia que a gente fala. A gente chama de tecnologia porque tem, sim, um conhecimento altíssimo por trás disso, porque um agrônomo conseguir equilibrar 14 nutrientes, 17 nutrientes junto com carbono, hidrogênio e oxigênio, por exemplo, né, que é o CO2 e a água. Ela é bem complicada, fácil, mas a gente consegue. Beleza, Anira? Assim, esse primeiro passo deu plantação. O que você acha? Tá tudo certo. É porque tem horas que estava falhando aqui um pouco seu áudio, mas assim, deu pra gente entender, né? Agora falando comigo, enquanto estava fazendo a explanação, a explicação, saiu tudo certinho. Só a hora que você falou, beleza, Anira? Mas estamos aqui, gente, é importante dizer que nós hoje estamos aqui experimentando a tecnologia como um todo, fazendo aí pela primeira vez uma entrevista com um convidado que não está conosco
conosco aqui no estúdio, está em Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade da Bahia, e se prontificou a explicar para a gente, e está explicando agora no início, né, toda a metodologia, como ter aí uma colheita em abundância. No caso, me surgiu a dúvida, agora eu explicando para os internautas e telespectadores, somente, esse método é só para a soja, ou é um método que proporciona isso para qualquer outro grão, feijão, ou arroz, ou enfim. Eu perguntando aqui, o senhor me corrija sempre, porque eu não entendo profundamente a respeito do tema, mas essa metodologia é só para soja ou serve para outras colheitas, outras plantações? Bom, mas boa pergunta, excelente até na verdade, porque isso é uma dúvida que muita gente tem. E eu falo, não, serve para qualquer cultura. Pode ser feijão, arroz, trigo, cana-de-açúcar, café, o que você quiser, inclusive hortifruti. Por quê? Vai pegar uma cenoura, uma cebola, qualquer coisa que esteja em contato com o solo precisa absorver nutrientes. Então, a gente fala mais da soja porque é um mercado que a gente atua um pouco mais forte, apesar de a gente atuar no milho, no algodão, no trigo, no arroz, né? Mas a soja hoje é o maior mercado brasileiro, o maior hectares plantados hoje é a soja, tá, Nira? Então, sem dúvida, fertilidade do solo, ela serve para qualquer planta, inclusive uma planta ornamental, se você pensar. Sabe? Se você tiver um solo muito ruim, sem nutrientes, ela vai ficar feinha, ela vai ficar amarelada, ela não vai ficar bonita, né? Então, o solo é a base de tudo. E daí, cuidar desses... A gente fala de física, química e biologia. É isso. É cuidar do solo não estar compactado, né? A gente cuidar lá de não ter os elementos ruins, por exemplo, o alumínio. O pessoal que trabalha um pouquinho mais na lavoura vai entender isso. O alumínio ele é um elemento muito tóxico para a planta. Inclusive, para a gente, seres humanos, também, né? A gente tem que tomar cuidado com o alumínio. E daí a parte da biologia, né? E aí vem essa parte da sustentabilidade, ela é muito, muito importante, porque as bactérias e fungos que existem até no próprio solo, né? Elas são muito importantes. Que você já pensou assim, ó, não sei se já parou para pensar assim, ó, como é que uma floresta sobrevive se ninguém botar adubo nela? Né? Pensa assim, pega uma floresta amazônica. Como é que ela sobrevive lá, crescem aquelas árvores gigantescas sem ninguém nunca ter colocado um adubo? Então, vem da fertilidade do solo natural e dos micro-organismos trabalhando. Já pensou nisso? É verdade, é verdade. Como é? Porque não tem ninguém lá irrigando a floresta. Aliás, hoje, Dia das Florestas, hoje se comemora o Dia Mundial, hoje, na data de hoje, né, 17 de julho, falando de florestas aí. Então, assim, tá bem certinho o nosso tema no dia de falar de meio ambiente. Pronto, até o Currupira está recebendo o Dia Nacional do Currupira hoje, que é uma figura emblemática do nosso folclore brasileiro, que cuida aí das florestas e também dos animais, né? Então, realmente o que o senhor acaba de falar faz todo sentido e a gente não para pensar nessas coisas, né? Como é que as florestas crescem aí em abundância, madeiras fortes, plantas fortes, diversidade nas culturas, né? E realmente, como ninguém tá lá irrigando, ninguém tá fazendo, faça chuva, faça sol, né? Chovendo ou não, se bem que esses dias teve um amigo que foi para Rondônia a trabalho e disse que os 3 dias que ele passou a trabalho lá, os 3 dias chovendo. E a gente aqui não tá vendo chuva, né? Pelo menos aqui não. Na Bahia, como é que tá? Tá com chuva? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Seco, né? Então. E aí, lá perto da floresta, do pulmão, né, do planeta, que assim é conhecida a nossa floresta cobiçada, floresta amazônica, e nós temos essa riqueza aqui conosco em nosso país. Então, assim, realmente essa pergunta nunca me passou pela cabeça, eu acho que não passa pela cabeça de ninguém, como é, e eu acho que foi mais ou menos por aí, que o senhor pensando e como o bom profissional que criou essa metodologia já vislumbrando, vendo essa situação, como estudando, né, e fazendo aí pesquisas acerca disso. As florestas estão aí,
né, por qualquer parte do Sim. planeta, poucas ou não, mas elas crescem como? Ninguém está lá regando, ninguém está, seja chuva ou seja seca, elas estão aí. Então, excelente mesmo Exato. essa pontuação. Eu nunca parei para pensar. E olha que interessante, o que é a diferença da agricultura comercial? Que a gente produz um grão, a gente produz uma raiz, né, uma cenoura e tal. A diferença é o quê? Que a gente tira aquele nutriente dali e manda para outro lugar. Então, porque a floresta ela fica reciclando, né? Ela faz fotossíntese, Sim, ela morre, ela devolve aquilo que ela pegou de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, isso. magnésio. Beleza. Na lavoura, não. Porque a gente colhe o grão, então parte daquele grão, e olha que interessante esse dado, ó. De 100% de um grão de soja ou de um grão de milho, vamos pensar que todo mundo vai conhecer, Tá. 95% daquele grão é carbono, hidrogênio e oxigênio. Quer dizer o quê? É gás carbônico, CO2 e água. No cinco por grão. cento no grão, no grão. E na planta como um todo também, mas vamos pegar o Sim. grão, tá? Então, 95%, que isso vem da fotossíntese, é gás carbônico e água. Gás carbônico está de graça no ar, a água, teoricamente, está de graça na terra. 5% são os nutrientes. Nós mesmos, se pega, tu comer uma melancia lá, vamos pensar assim, 90% dela vai ser água. Entende? Na Isso é fórmula verdade. química toda. Entende? Tá. O que é diferente do grão? Uma parte dele, então, isso em quilos por hectare, a gente vai e vende lá para o chinês, por exemplo. Né? Vira Uhum. ração, vira vários produtos aí no mercado. A gente tem que repor. Por isso que nós precisamos comprar o adubo, né? O nitrogênio, a ureia, o fósforo, o potássio e tal, né? E a gente precisa botar de volta nessa terra. E olha que é o legal, dentro da nossa metodologia, isso é conhecido já em vários profissionais do mercado, a gente precisa ter essa diversidade. É legal que tu falou uma palavra diversidade dentro da floresta. A mesma coisa, para a gente ter uma lavoura de alto potencial produtivo, como a gente teve, nós temos que ter a diversidade. Não pode ser só soja. Só soja, só milho. Só soja, só milho. Só soja. Isso adoece o sistema, né? De uma forma meio assim, Ah, em geral, né? Por isso sim. nós temos que ter um solo vivo. O que eu quero dizer ter um solo vivo? É ter um solo com diversas espécies de bactérias, diversas espécies de fungos. Mas para eu ter isso, eu não posso plantar só soja e milho, porque senão eu seleciono essas É bactérias, né? As outras que verdade. não gostam de soja morrem, né? As que não Exato. gostam de milho morrem. Então a gente tem que fazer a nossa rotação de culturas. Que daí entra outras plantas, que a gente chama de plantas de cobertura. Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Tipo, um Sim. braquiário, uma aveia, são várias plantas diferentes que a gente tem que colocar no sistema para quê? É como sabe que se a gente alimentasse cada bichinho que tem lá no nosso solo precisasse de um determinado tipo de comida. Então nós Sim. temos que dar isso para eles. Para que daí as coisas ficam em equilíbrio. E assim a planta fica, como é que eu vou te falar assim, ela fica mais resistente. Porque se tu dá comida só para um tipo de bicho, por exemplo, vamos falar de Sim. bicho, as nossas bactérias, Tá. aquela outra que não come aquele alimento vai morrer. Aí aquela que tem alimento, ela sobrevive. Aí pronto, o que acontece? Ela mata a outra, e só que daí é aquela história, fica só um ser vivo, uma espécie. Isso entra em colapso. E é É isso que está verdade. acontecendo um pouco no ar. Por isso que a agricultura orgânica, ela traz um pouquinho disso, né? Uhum. E daí baseado no químico, que tem uma longa história, que hoje em Sim. escala o agricultor cuida muito. Hoje em dia, né, o agricultor que não cuidar do meio ambiente, ele está ferrado. E assim, eu Exatamente. falo por Literalmente a experiência palavra, própria. né? Ferrado, porque hoje tem fiscalização, a gente tem, hoje o agricultor tem como visto o que ele está colocando lá nas plantas, né, porque isso vai chegar na mesa do consumidor e hoje, né, existe fiscalização. E o Brasil é muito rígido nisso. A gente fala que o Brasil é um dos países mais rígidos nesse controle. Tu vê que como dá para assim, o agricultor hoje que está fazendo direitinho, ele é sustentável, porque daí ele está captando gás carbônico do ar, né, que isso teoricamente é bom, né, porque a fumaça, a queimada, o petróleo, lá tudo pode. A planta, ela sequestra esse carbono. Por isso que olha tipo assim, todo o poder que tem uma planta. E não só nas florestas, né? Porque hoje no oceano existem muitas algas que, na verdade, Isso. o verdadeiro pulmão do mundo não é a floresta amazônica, é o oceano, né? E porque lá tem muita bactéria. Mas então, o que eu quero te dizer? A gente fazendo. Então, como é que funciona esse processo todo
para a gente colher bem, independente, né, se nós temos um veranico ou não, né, e ainda ser sustentável. Precisamos fazer esse sistema solo, implantação, planta e ambiente, eles vão ficar amigos, né, vamos falar assim, ó, eles se relacionarem. Então, por que o primeiro passo é o solo? Que bom, se nós não tivermos solo bom, um solo vivo, a gente não vai ter raiz, a planta não vai ter raiz, e se ela não tem raiz, ela não tem boca, e se ela não tem boca, ela não come, né? Então, daí é o que? Ela não desenvolve, ela acaba sendo ineficiente. E esse é um gargalo muito grande no nosso país, eu acredito no mundo. Tá? Isso que o Brasil hoje em soja é muito eficiente, melhor até do que Estados Unidos, é melhor que China, Argentina, Paraguai. Além de produção, ele é as melhores produtividades, e o Paraguai é muito parecido com a gente. Agora, olha outro detalhe interessante, que custa baratinho. Essa dica aqui assim, é legal para quem for agricultor e serve para qualquer outra coisa. O que a gente fala em plantação? É aquela história assim, ó, que você está plantando a tua lavoura. Se você não tiver cuidado, né, de ir lá plantar direitinho, a mesma profundidade, pegar uma semente boa, né, se você vai lá e joga de qualquer jeito lá, né, ela vai nascer uma planta hoje, uma planta amanhã, né, então já vai perder produtividade. Eu faço uma analogia, às vezes, assim, a gente está colocando piso na nossa casa. Né? Pô, se tu vai lá e bota bonitinho o piso, né, fica retinho, lisinho, tu não tem... Agora, vamos lá, o cara foi lá e botou o piso, assim, sei lá, uma cerâmica, porcelanato, qualquer coisa, já ficou mais levantadinho, já fica uma quina. A gente já vai lá e dá, tira o dedão lá, já corta o nosso dedo. Já acaba com o nosso dedo, Já acaba com o nosso dia, já vai nosso humor. O humor já vai embora. Então, olha bem, a implantação ela é fundamental. E daí eu te pergunto uma coisa, para você botar um piso bem bonitinho ou mal colocado, o que é essa diferença? A gente fala que na lavoura também assim, ó, e não custa nada. Que é o quê? É o capricho. É o capricho de fazer bem feito. Então, eu fazia. Isso é o maior. É o querer fazer e fazer com amor, porque eu falo agricultor, né? Geralmente é muito apaixonado pelo que faz. Mas pensa assim, ó, por que a gente toca muito na implantação? Porque talvez seja o capricho é uma das coisas que não tem custo para o agricultor. Ele fazer direitinho, fazer com cuidado, porque melhora a produtividade. Os dados que a gente tem tecnicamente é isso. Se você botar uma planta que não nasce hoje, 2 dias depois, uma semente é ruim, isso afeta a produtividade. E no final das contas afeta o bolso do agricultor, porque se ele produzir menos, né? E aí, olha essa pergunta que você faz. Você já pensou, beleza, nós estamos lá na lavoura. Nós fizemos uma lavoura bem plantadinha, bem bonitinha, e uma mal feita. O sol não é o mesmo, a chuva não é a mesma, o trator, a colheita, é tudo a mesma. Sim. E daí? Entende? Pô, então, implantação a gente traduz com capricho, fazer direitinho, fazer com amor, fazer assim, ó, cuidar daquela planta, né, como se fosse qualquer outra coisa. Inclusive, ela é um ser vivo, né? E olha outra coisa que eu vou te falar. Eu vou te dar um monte de coisa para te pensar. Né? Já pensou na planta? Encantada. Eu sou apaixonado por planta, porque, primeiro, olha a mágica que ela faz. Ela pega a luz do sol, gás carbônico, a água e transforma em açúcar, literalmente açúcar. E se não fosse ela, nós não estávamos vivos. Né? Vamos fazer o Brasil comer o quê? Nós não ia ter o que comer. E olha que detalhe interessante, ó. A planta, ela respira igualzinho a nós. A fisiologia da planta é praticamente igual a de um ser humano. Né? Eu tenho, inclusive, 2 filhas que são médicas e trabalham em fisiologia, até uma mora em Goiânia. Então, a planta também respira igual ao ser humano, do mesmo jeito. Né? E olha, só que olha que interessante a planta. Ela não precisa de ninguém para comer. Se tiver sol, água e gás carbônico, ela faz. Nós precisamos da planta. Quer dizer o quê? Nós somos menos poderosos que a planta. Porque nós dependemos dela. Ou do boi que come ela, é o brinco, né? É verdade. Entende? Então, olha bem, como a gente tem que cuidar dela. Pensar, planta pensa. Eu tenho como que a planta pensa, a gente ensina. Porque mas pensa. Ela sente que está frio, que está seco. Ela tem toda uma fisiologia e sensores. Né? E isso, a gente, então, eu já estava falando de plantação e já estou falando de planta. Tu já viu que agora em cano solo, a implantação, já estamos falando da planta. Sim. Viu como é que é?
Sim, isso se comprova quando você fala assim, a planta pensa, a planta ela se alimenta como a gente, ela respira como a gente, mas é assim, é comprovado isso, vamos colocar uma situação doméstica. A minha Certo. mãe, ela, enquanto estava aqui entre nós, ela gostava muito de jardim. Ela cultivava um jardim lindo de vários tipos de rosas. E tinha também Certo. ali calanchoês, tinha violetas, né? Tinha muita orquídeas. Ela gostava muito de Hum, jardinagem. E quando ela se foi, eu que nunca mexi com planta, né? Meus irmãos também. Assim, a gente não tinha o hábito que ela tinha, que era um hobby para ela, era uma terapia, cuidar daquele jardim. Então, quando ela se foi, aos poucos, as plantas dela se foram também. Porque por mais que a legal. gente aguasse para poder manter ali, por mais que não tinha aquele manejo que ela tinha, ela conversava com as É plantas. isso E aí, assim gente. eu vejo várias pessoas também dizerem não, e chega em casa de amigas e fala, que bonitinha da mamãe, isso e aquilo. Sabe aquela história de cuidar de filho? Aham. Era mais ou menos assim. Então, assim, realmente, se pararmos assim nos detalhes, o senhor está me fazendo reativar memórias, reviver memórias, mas assim, com um olhar diferente, com como está aí explicando o manejo, uma coisa que eu vim para poder fazer uma entrevista a respeito do agronegócio, achando que era uma coisa mais assim, e o senhor está me mostrando um lado que eu, apesar de ver, enxergar, eu não enxergava dessa forma que o senhor está nos colocando aí, está fazendo muita gente enxergar de uma forma diferente hoje também. Eu agradeço por isso, porque faz Isso aí. todo sentido. A gente, por isso que eu digo que eu fiquei curiosa e o conhecer encanta, né? Eu gosto muito, e Tá. ele nunca é demais, a gente absorve, é uma coisa que nunca transborda, né? Você sempre pode Uhum. absorver mais conhecimento. E isso está sendo muito gratificante conhecer esse lado do agronegócio hoje. E já É. agradeço aqui de antemão, eu nunca tinha falado com ninguém que falasse em tantos detalhes e fizesse a gente dar um clique aqui, virar uma chavinha para falar, funciona dessa forma. É por isso que aquilo lá funcionou daquele jeito. Você não Viu? entendia, está entendendo agora. Isso Muito aí. bom. É por isso que a gente nós aqui somos tão apaixonados aqui dentro da Raiz da Solução, que é o nome da nossa empresa, né? A Sim. metodologia, tudo, e nós acreditamos na raiz, né? Quando a gente foi fazer o nome dessa empresa, perguntar, Leandro, o que, que importa para você? Eu disse, depois da minha família é a raiz, porque ela é a raiz, da solução de tudo, né? Isso pode até você traduzir na raiz da tua educação, na raiz dos teus valores, né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas o que, que eu quis mostrar com tudo isso? Ó? Porque o agricultor, né, e que está assistindo a gente, que está escutando, e mesmo que ele não seja, entender que essa transformação ela é mágica. Só que existem métodos, né? Existe metodologia mais eficiente e menos eficiente. Por isso que a gente fala desde o solo, a gente usar um calcário, a gente usar um gesso, né? Uma planta de cobertura que a gente fala, né? Que é uma gramínea, uma grama, como você queira chamar. A gente pegar a própria genética, né? Vamos pensar uma semente. Olha bem, outro detalhe que eu vou te falar aqui, ó. Se nós pegar uma semente de uma planta boa, uma planta que desenvolveu bem, ela vai produzir um fruto também muito bom. Posso fazer uma outra analogia contigo. Uma mãe que está gerando um filho que está bem alimentada e uma mãe que está gerando um filho que não está bem alimentada. O filho que vai nascer, daquela mãe não tão bem alimentada, vai nascer mais fraquinho, talvez até prematuro. Uma mãe bem, a não ser que tenha algum problema, né, mas normalmente né, vai nascer bem. Aí, o que é mais produtivo? É um filho que nasceu de uma mãe que se alimentou bem ou de um filho que nasceu de uma mãe que não se alimentou tão bem assim? A mesma coisa é a planta. Então, quando a gente pegar a semente que está dentro do pilar implantação, ela é muito importante nós escolhermos uma semente de ótima qualidade. Por quê? Porque ela vai ter mais potencial, né, de produtividade. Porque se a gente plantar uma semente fraquinha, vai vir uma planta fraquinha, por mais que tu alimente ela. Então, ó, vai tudo se conectando. Ó, a gente já começou falando de solo, né, que a gente tem que usar o gesso, o calcário, o nitrogênio, tudo que precisa. E um outro detalhe, Mira, ó, que você falou ali das flores da sua mãe.
Tu falou 3 ou 4 espécies. E aí eu te pergunto, ela cuidava da mesma maneira das 4 espécies diferentes? Porque para ter uma orquídea bonita é diferente o manejozinho de ter uma rosa bonita. A fotossíntese e o solo é a mesma coisa. Eu falo 80% é a mesma coisa. Tu me perguntou lá no início, André, isso serve para qualquer cultura? Serve. 80% serve para qualquer coisa, inclusive para rosas. Né? Eu falei, mas tem um detalhezinho que daí vem aquele cara, ó, especialista em soja, especialista em algodão, especialista em cebola, especialista em floricultura, que daí sim eu acho que cada um é igual a gente ter um médico. A gente não vai fazer uma cirurgia do coração com o geral, né? A não ser que Não, nem com né? ortopedista. Não. Eu falo, não, a gente vai. Então, peraí, se eu quero comer mais soja, eu vou falar com o cara que entende de cenoura ou vou falar com o cara que entende de soja? Porque os 80% é igual para tudo. Fertilidade de solo, um solo bom, sem alumínio, não pode ter alumínio, porque o alumínio é tóxico. O alumínio é um nutriente engraçado, assim, a gente tem pavor dele. Por quê? Ele congela as células, ele não deixa a raiz crescer. Né? Por isso, Mira, que é interessante aqui o calcário. A gente reclama, você deve ter ouvido, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, agora o Israel invadiu o Irã, daí o potássio subiu, o enxofre subiu, não sei mais o que, né? E daí já aumenta os preços para nós aqui no agro, já todo mundo fica em pânico, já baixa o preço da soja, de tudo. Pô, o calcário é um nutriente tão importante, né, que ele ajuda a melhorar justamente o crescimento da raiz. Por quê? Porque ele elimina esse alumínio. E esse calcário a gente tem em qualquer canto desse país. Não dependemos de guerra, não dependemos de nada. Pode se matar todo mundo, que nós temos bastante calcário aqui no Brasil. E essa é uma mensagem que a Raiz da Solução tenta levar para o agricultor. Né? Pô, nós temos calcário, nós temos gesso. São duas fontes de nutrientes muito importantes, que servem, inclusive, para a floricultura, serve para qualquer coisa. E nós temos aqui no nosso país. Agora, daí, o que a gente ensina, então, aqui dentro da Raiz, da Solução, e o que a gente colocou em prática nessas fazendas que a gente tem alta produtividade? É a dose, é a hora de fazer, e isso é a tecnologia que a gente desenvolveu, né, que já tem muita coisa de muitos anos, né, que tem dentro das universidades, dentro da Embrapa, mas que, muitas vezes, não chega no agricultor. E eu acho que talvez, Nilo, assim, o maior legado que a gente fala da Raiz da Solução, e outros profissionais do mercado, mas da Raiz da Solução, é levar essa informação lá da universidade, do centro de pesquisa, para o agricultor, numa forma que ele entenda. E ele coloque em prática, e aí ele ganhe mais. Porque é aquela história, se eu falar de fotossíntese, um agricultor, eu falar lá de proteínas D1, pasta cianina, não sei mais o que, ele vai ficar, o que é isso mesmo, né? Agora, se eu disser para ele, cara, a planta pega a luz do sol, tem o gás carbônico no ar, tem a água no solo, isso transforma em produtividade, ele entende. É isso que a gente faz. E daí, pode ver que eu já linkei o ambiente aqui agora contigo. Assim. Né? Sim. Eu queria saber do senhor o seguinte: quais são os principais erros que os produtores, nesse caso aí, cometem ao tentar melhorar, então, aí a produtividade sem considerar aí a raiz? Né? Porque aqui o senhor fala aliás, aproveite, já emenda aí falando pra gente quais adaptações são feitas no método que eu coloquei aqui para diferentes regiões do Brasil, né? Como o norte e aqui, onde nós estamos no centro-oeste. Então vamos lá, primeiro ali, os erros que eles cometem ali tentando fazer a melhoria, né? Sem considerar a raiz. Joia, muito bom. Vai nesse papo que nós ia ficar a tarde inteira. Nossa, ficava mesmo. Porque nem tudo que eu coloquei aqui não vai dar pra gente conversar na nossa pauta. Se eu soubesse, eu não tinha marcado outro entrevistado, mas vai ter uma outra oportunidade. Já estou querendo aqui. Isso, só marcar, a gente está disponível. Quando é para falar do agro, eu sou apaixonado. Coisa então, boa. Então, assim, o que é o maior erro, na minha visão, hoje, que o agricultor, não só de soja, mas na maior parte erra. Lembra que eu falei lá daquela parte da física do solo, que o solo está compactado? Sim. Né? Vamos falar assim, porque passa a coletadeira, passa o trator, passa a grade, sabe? Ele vai compactando o solo. Igual a gente passar numa estrada com o carro, vai passando, que vai compactando. E o agricultor hoje, ele não se atenta a isso. Então tem um erro que leva a outro. Então o primeiro é ele não medir isso, que hoje existem equipamentos
que são eletrônicos, tu vai lá e insere uma haste, a gente chama de penetrômetro, que vai medir, vai me dar um número, ó, tá bom, tá ruim, tá ótimo. Então, o agricultor hoje ele não se atenta à compactação de solo, e isso influencia em várias coisas. Vou te dar uns exemplos. Olha bem como é importante isso, erro não é só no Brasil, não. No mundo acontece isso. Se nós temos um solo adensado, que a gente chama o nome mais técnico, é compactado, vem uma chuva. Tá. Essa chuva cai ali e ela teria que infiltrar nesse solo. Mas como ele está? É que nem nós estávamos, antigamente nós tínhamos as nossas cidades com paralelepípedo, basalto, hoje é tudo asfalto. Aquela chuva cai, ela não penetra, ela escorre. Pronto, uma chuvinha de 30 milímetros já alaga toda a cidade, né? A mesma coisa acontece na lavoura. Vem uma chuva de 30 milímetros, ao invés dela infiltrar no solo, como ele está compactado, ela escorre. Escorrendo, ela já leva a terra para dentro do rio, já está causando erosão. Aí leva a terra para dentro do rio, já assoreia o rio. Sabe, tu viu que é uma coisa em cascata? Então, beleza. Se o agricultor prestar atenção um pouquinho melhor, cobrir o solo sempre, tem que ter sempre planta em cima do solo, descompactar esse solo, ó, ele vai fazer duas coisas. Ele vai dar chance de a raiz crescer mais, e lembra que lá atrás nós estamos de ter alta produtividade para gerar lucro. Tem que ter boca, ter raiz. Então, quando ele descompactar esse solo, a água vai filtrar, vai armazenar, a raiz vai crescer mais, né? Porque ela não vai ter impedimento disso, e menos a gente vai ser mais sustentável também, porque menos erosão, menos água dentro dos rios e tudo mais. Olha bem, mata 2 coelhos com uma paulada só. E isso é um grande erro. E o agricultor, hoje, você falou umas coisas muito legais ali. Então, como sempre tu falou de conhecimento, conhecimento pode dar terremoto, pode pegar fogo, a gente pode quebrar, a gente pode fazer qualquer coisa, o conhecimento não sai da gente, né? Sim. E daí, às vezes, por falta de conhecimento, e às vezes até pessoas que não têm conhecimento levam para o agricultor, a gente chama de um produtinho mágico. Né? Não vai lá, aplica o produtinho mágico lá na folha da soja, sim, e não sei mais o que vai resistir à seca, que vai resistir ao pulgão, que vai resistir à lagarta. Esse, para mim, hoje, são os dois principais. Vamos lá, os erros. Né? Isso. Existem outros. Então, assim, compactação de solo, que a gente chama de física de solo, é o primeiro problema que a gente tem que atacar, né? E não buscar aquela solução mágica do produtivo. Eu vou te dar um exemplo, mais um, para o pessoal entender que talvez não seja do agro. Tá. O que é mesmo? Quando você pega uma gripe forte, é melhor você ir lá tomar uma injeção, que vai acabar com tudo, ou se você se alimentar bem e se cuidar um pouquinho, será que essa gripe vai ser tão forte? Será que você vai precisar? E às vezes as pessoas, né, vou dar um outro exemplo, tá meio doentinha lá, vai lá e busca aquele produto mágico na farmácia para curar aquilo. Não é assim que se faz. Né? Primeiro você trata você, o teu corpo, né, a tua mente e tal. Aí tu para a imunidade melhorar. Entendi. Isso. São exemplos que realmente dá para a gente poder entender. Isso aí, a planta do mesmo jeito. Então, esse é um grande erro aí que o senhor, falando de chuva aí, penetra no solo, o senhor afirma que a água está ali, no solo, né? Tá ali, só precisa saber buscar. Como garantir que a planta tenha desenvolva essa capacidade? Como é que, nesse manejo, como garantir que a planta consiga enxergar, né? Enxergar que a água está ali no solo, encontrar ali. Perfeito. Exatamente, uma pergunta melhor que a outra. Por quê? Essa água que choveu, por exemplo, e ela infiltrou, e daí tem um pouquinho de diferença, um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, ele armazena mais ou menos, tá? Eu faço uma comparação, Mira, para o pessoal entender assim, um solo mais de areia é como se nós tivéssemos uma caixa d'água de 5 mil litros. Um solo mais argiloso, mais barrento, mais vermelho, é como se fosse uma caixa d'água de 15 mil litros. Então, o solo argiloso ele tem uma capacidade de reter água maior do que o arenoso. Pronto. A matéria orgânica, que a gente fala, que é a palhada, que é a cobertura, ela tem um poder gigantesco também de armazenar água. Então, vamos lá. Se nós estamos com um solo bom, essa água está no solo, como eu falei, o maior reservatório de água do planeta não é no oceano, é no solo. Ali é a maior quantidade de água que existe. Essa água, por mais que ela desça, ela vai acumulando ali a 60 centímetros, 80 centímetros. É que a gente chama de capacidade de campo, mas é uma característica que os solos têm de segurar aquela água. Existem microporos dentro do nosso solo que a água tem uma força de
vamos falar assim, de coesão, ela se adere ali e ela fica por ali. Aí, beleza, essa água está em profundidade. Quando o sol chega, a gente falou de veranico, né? Tá meio seco. Aquela camada mais de cima ali, dos primeiros 20 centímetros, ela seca, né? Beleza. Mas embaixo sempre tem água. Mais ou menos, mas sempre tem. Aí, então, o que nós temos que fazer? Por isso que, de novo, a raiz é a solução. Essa raiz da soja, do milho, ela tem que crescer em profundidade para acessar essa água, entende? E é isso que a gente tem que fazer. E essa é a metodologia, a tecnologia que a gente prega, que a gente ensina, é como formar essa raiz. E daí a gente fala, ó, não pode ter o impedimento, né? Não pode ter o alumínio, tem que ter cálcio, tem que ter magnésio, né? Tem que ter uma semente boa. A gente induz a planta a ela crescer mais sistema radicular e dar condições dessa raiz crescer, né? Com toda a metodologia que a gente fala de nutrientes e de tudo mais que está dentro aí do método, né? Mas daí um método equilibrado nesse sentido, tá? Então a raiz, sim, ela cresceu. A gente pode ter raiz de soja de 2 metros de profundidade. Nossa. Entende? É só você não ter esses nutrientes tóxicos e ter os benéficos. Isso a gente coloca via adubação, via calcário, via gesso, via o fósforo, via o potássio. A gente consegue fazer isso, calcula, tem toda uma metodologia, tem todos os parâmetros hoje dentro do Brasil, no mundo inteiro, que a gente sabe a quantidade que a gente quer para determinada produtividade. Parece ser meio simples, mas quando a gente tem que juntar todos esses nutrientes, a gente complica um pouquinho. Mas qualquer agricultor pode entender isso, qualquer agrônomo pode entender isso, né? Basta estudar um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho mais e fazer essa raiz crescer em profundidade e acessar essa água. Aí é o seguinte, 20 dias sem chover. Em cima, 0 a 20, não vai ter água, mas embaixo tem. E daí a raiz acessa essa água, a planta continua vivendo e sobrevivendo. É mais ou menos assim a técnica aí que a gente utiliza para ter altas produtividades, mesmo com os veranicos. O senhor pode passar em média quanto aumenta aí dessa produtividade aí quando o método é bem aplicado, quando ele é bem, né, colocado ali no sistema? A gente tem dado assim, ó, estatístico disso, né? A gente mede hoje, nós conseguimos, isso qualquer um pode conseguir também, desde que faça o método, comparando com a média brasileira, né, dos agricultores, hoje lá em torno de 55, 60 sacos por hectare. Utilizando o método, hoje a gente consegue 20 sacos por hectare, a gente consegue aumentos até de 50% de produtividade. Depende do nível que está o solo, né, e o nível que a gente quer chegar. Por isso, assim, cada solo tem um tempo para a gente formar esse solo. Um solo que já está bom, assim, ele já está meio que equilibrado, às vezes 2, 3 anos aí, a gente consegue já colocar esse solo e atuar nessa planta para que ela já chegue em alta produtividade, né, mesmo com os veranicos. Tem solos que já estão bem ruinzinhos, foram mal manejados, que a gente tem que fazer todo o processo, né, às vezes a gente demora um pouquinho mais, 4, 5 anos. Mas fazendo tudo direitinho, fazendo a metodologia, vamos lá, de 3 a 5 anos a gente coloca uma lavoura, uma fazenda em outro patamar de produtividade, né, sendo sustentável e tudo mais, né, e ainda ganhar aí 20, 30 sacos por hectare de produtividade, investindo pouco, né, porque a gente precisa investir um pouquinho, não é nada de graça, né? Precisa de trator, precisa de fazer toda a aplicação de adubo. Então a gente investe em torno de 15% a mais, né, ali, e a gente ganha em torno de 50%, 60% a mais de produtividade, né? Só que tem que saber equilibrar bem tudo isso aí. Mas é mais ou menos por aí o ganho quem utiliza a metodologia. Tem que fazer o curso A Raiz da Solução. Para poder saber... para saber como aplicar direitinho esse método, né? Encantador, inovador, e que é sustentável, né? Visto o clima como estamos hoje. Então eu coloquei aqui várias questões, como é que funcionava o curso, o perfil dos alunos. Eu estou vendo aqui o tempo, já me avisaram que o senhor tem compromisso, não pode se demorar, e eu estou me atendo a isso, por isso que nós estamos caminhando para o final aqui da nossa participação por hoje. Mas então, para poder ir para o final, vamos falar, já que a gente falando em sustentabilidade,
sustentabilidade, né, método sustentável, vamos falar da visão para o futuro desse método. Então, para encerrar, eu quero que o senhor misture um pouco de tudo na sua última conversa conosco, na sua última fala. Como é que o método contribui para essa prática agrícola mais sustentável, né? E o senhor enxergando isso como que tendência para o futuro, a produção de soja. Vamos falar da soja, porque foi o exemplo que usamos aqui hoje, né? É a produção de soja no Brasil diante dessas mudanças climáticas, isso se não usarem a raiz da solução. Eu fiquei encantada com isso. E qual é o conselho que o senhor daria para jovens? Porque o senhor tem alunos, aí o método, né? Para jovens engenheiros agrônomos que estão começando na área. Um misto aí, um compilado disso tudo para a gente poder encerrar a nossa participação hoje aqui. Jóia, obrigado aí. A metodologia que a gente ensina, que a gente pratica e que temos, como tu falou, milhares de alunos pelo Brasil, ela contribui justamente porque quando a gente melhora a produtividade, gastando o que precisa, acaba que nós somos muito sustentáveis. E a gente, ambientalmente falando, a gente se torna melhores. E nós temos que buscar isso hoje em dia. Porque, Nira, hoje em dia não tem jeito, a gente tem que produzir comida. Né? Porque o ser humano sem comida não vive. E cada dia aumenta mais, né, o número de pessoas no mundo. E, inclusive, pega na Ásia mais pessoas que estão tendo poder aquisitivo melhor. E estão conseguindo comprar mais comida. Tá? Então, como é que eu falo? Assim, a gente trabalhar isso tudo em equilíbrio que eu falei, desde o solo, desde a planta, né, desde toda a implantação, e para que tudo isso, o ambiente, né, que seria o clima, por exemplo, mais chuva, mais frio, menos frio, ele não tire tanta produtividade. Porque no final das contas, o agricultor e suas famílias, eu falo agricultor, são tudo famílias que vivem, que sofrem, né, que têm ansiedade, que têm preocupações, e eles vivam melhor, porque no final das coisas nós somos todos seres humanos, e por final ainda somos todos brasileiros. Né? E se nós tiver uma lavoura mais sustentável, com mais produção de comida, que a gente consiga alimentar os brasileiros e ainda exteriormente falando, né? E hoje, para ter uma ideia, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, além dos 200 milhões aqui do Brasil, mais 800 milhões fora do Brasil. Né? Então, olha o poder do nosso país. Então, acho que a gente vai contribuir, e é essa a nossa grande missão aqui dentro da Raiz da Solução. Nós queremos ensinar o agricultor a colher mais, a ter mais produtividade. Aquela história, tinha um outro agricultor, um agrônomo, que falava assim, a produtividade é a arte de colher o sol. Então, ela está ali de graça a luz do sol. Quanto melhor nós colher essa luz, mais comida, mais barato, e a gente acaba ajudando a diminuir a fome do mundo. E essa é a nossa missão dentro da Raiz da Solução. E um conselho para jovens, eu falo assim, estudem um pouquinho mais, né? Não dependam só, né, hoje das IA, e que tem lá no Google, né? Os jovens realmente pegar gosto por isso, porque no final das contas a gente precisa de alimentação. Não tem nada ainda que inventaram que, né, a gente não pode ser que nem as plantas, que a gente faz fotossíntese. Eu não conheço ninguém que fez fotossíntese até hoje, né? Então elas se viram sozinhas, nós não. Então os jovens realmente se atentarem, né, que a gente está aqui nesse mundo, a gente precisa de comida e a gente precisa sim, né, da parte toda psicológica, ter paz, ter equilíbrio, para a gente passar por aqui, né? E isso aqui a gente está passando por aqui, né? Um dia a gente vai embora e que pelo menos seja legal, né? E a gente ter passado aqui, ajudado pessoas, né? Ter contribuído com a vida melhor para todo mundo e com certeza menos dificuldades. E eu acredito demais nos jovens, porque eles têm a força, né? Eles têm a energia para poder ajudar, né, as pessoas as menores e as mais velhas. Então, eu acredito assim que o meu recado é que realmente desaprendam algumas coisas, aprendam outras coisas novas e não dependam. Essa frase que você falou lá no início, ó, o conhecimento que está dentro da cabeça da gente, ele é muito importante. Só que a gente não consegue ainda colocar um chip aqui dentro. Ainda, né? Não sei algum dia. Mas, por enquanto. Então, temos que ler, temos que trocar ideia, fazer networking, assistir os podcasts, assistir as entrevistas, né? Buscando mais conhecimento para a gente poder ser mais curioso e poder ajudar a melhorar o mundo. Então, esse é o grande recado aqui do Leandro, da Solução.
né, a gente está em busca aí para que todo mundo viva em paz, tenha muita comida, né, e viva uma vida boa aí até o dia que chegar a nossa hora. Leandro Barcelos, engenheiro agrônomo, que esteve conosco aqui, e eu gostaria, inclusive, agradecendo, né, por compartilhar tanto conhecimento, servir de inspiração, e a gente percebe que quando o manejo é bem feito, é possível superar limites, né, inclusive da produtividade, mesmo que o céu não ajude caindo aquela chuvinha, né? Sempre. E antes precisa, não precisa ser tanto assim, né? Mas antes de eu encerrar aí terminando aqui o nosso programa, passe as suas redes sociais, um contato para quem estiver nos assistindo, que queira fazer aí esse curso, né? Os jovens agrônomos ou os que estão aí também, porque o conhecimento nunca é demais e pode ter anos de profissão, sempre tem o que aprender, né? Com certeza. E passe, por gentileza, onde encontrar o Leandro Barcelos, como fazer esse curso e aprender sobre a raiz da solução, que é a solução do futuro, que é o que nós podemos ver aqui, a solução do futuro sustentável em termos de agronomia, pelo menos é o começo de muita coisa que pode vir por aí. Onde achar o Leandro Barcelos? Obrigado pela oportunidade. Nós somos no Instagram hoje, Leandro Solo Fértil. A gente também tem a Raiz da Solução, né? O Solucão lá, que não tem o C cedilha. Né? Que não tem o cedilha. Então, dentro do Instagram. Nós temos no YouTube também a Raiz da Solução. A gente tem 100 e poucos podcasts. Tudo isso aqui que eu falei, ó, nós temos mais de 100 podcasts vou lá. hoje lá no YouTube. De tudo que eu falei, tem tudo lá. Né? Pode ir lá assistir, contactar com a gente lá também. Dentro dos Instagrams aqui, conecta com a gente, chama no direct se tiver alguma dúvida, né? Então, mas basicamente Facebook a gente tem também, né? Mas principalmente Instagram e YouTube hoje a gente está bastante forte, né? E só um agradecimento ao pessoal goiano, porque eles são muito presentes dentro da nossa empresa. Talvez até duvido um dos estados mais presentes. Eu já fiz muita palestra por aí, já está aí Rio Verde, Goiânia, isso, um monte. Então, nossa capital. São parceiraços mesmo aí. Os goianos, um abraço para todos eles, porque acreditaram na raiz da solução há muito tempo, né? Então, estamos aí à disposição. Sua também, muito obrigado, foi uma honra, né, conversar contigo, foi muito prazeroso mesmo. Debutou aqui eu falando com um convidado longe, hein? Foi o meu debutante. Então, e quando a gente faz coisa que fica prazeroso, é melhor, né? Muito bom. Foi uma honra mesmo, e muito obrigado pela oportunidade, e estou à tua disposição. Os goianos, a hora que precisar, contem com a Raiz da Solução aí para a gente ajudar a melhorar o mundo. Que coisa boa, eu agradeço ao senhor Leandro, agradeço a Deiviane que fez essa ponte, a Nicole, a Deiviane que fizeram essa ponte entre nós para que essa entrevista acontecesse. E, aliás, eu falo entrevista, o nome do programa eu separo ele em entrevistas, é porque você entra e todo mundo vê, né? E não é uma entrevista, eu bato papo. Eu costumo dizer que eu gosto de bater papo. Se estivesse aqui, estava tomando uma aguinha, a gente podia, se quisesse um cafezinho, a gente fazia um cafezinho. É assim que eu gosto de conversar. Com amigos, trazer os meus entrevistados também para o meu mundo de amizades, porque conectando vidas por aí, né? E agora mais ainda com a tecnologia levando tão longe. Eu agradeço a sua disponibilidade, eu agradeço aí a sua simpatia, distribuir o conhecimento conosco nesta edição. Está convidado para mais. Eu tenho um programa em rádio também. Estou estudando uma forma, porque lá eu faço lives pelo Instagram. Então eu estou estudando uma forma de fazer aí essa conectividade com ele também, porque quanto mais longe forem aí o conhecimento e as soluções, as informações que nós propagamos aqui dentro do Entrevistas, para mim é uma satisfação. Muito obrigada, tenha aí uma boa tarde, um abraço a todos de Luiz Eduardo Magalhães, cidade na Bahia, falando com Anápolis em Goiás. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, senhor Leandro. Amém, até a próxima. Até mais. E com isso, meu povo, nós terminamos. O senhor quer falar mais alguma coisa?
Fazer alguma consideração final? Com isso, obrigado. Nós terminamos. Funado, quem agradece sou eu. Com isso, nós terminamos esta edição do nosso Entrevistas em nome de Universo dos Doces, né? @Universo Doces ANPS, em nome de acheianápolis.com.br e Estúdio de Dança Raquel Cristina. Gente, o Universo dos Doces, que é um apoiador aqui da nossa programação, e eu agradeço ao Paulinho e a todos da equipe que estão sempre conosco fazendo aí esta edição ir adiante do nosso Entrevistas, que volta com muito mais informação na próxima edição com você. Siga na sintonia, siga nos acompanhando, tanto aí pela internet como também no canal. Um grande abraço e até a próxima.